Olá pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like para o vídeo subir e vamos lá. Eu descartei algumas coisas, né? Que eu não estava usando, já está ultrapassado. E aí nisso eu trouxe outras coisas, né? Tinha umas placas de vídeo, uns HD também e tal. Não sei porque tava essa placa lá no meio, é DDR3, 1 GB. Já tem de 2 GB, né? Então, ou às vezes se confundiram, né? Sei lá. Mas assim, todo computador e todo eletrônico tem metais pesados. Então, que nem eu tenho bastante aqui. Só que eu uso um ou uso o outro. Às vezes estou usando dois, um ambiente ventilado, tá? Para poder sair, porque assim, tá na fonte, né? Por isso usar um pouco mais antigos, né? Quanto mais o computador atual, mais libera essa substância, porque ventila. Tem toda a placa tem o mercúrio. Isso aí meio que afeta, diz que afeta um pouco a memória, né, e tal. Isso é cancerígeno toda a placa, né? Por isso que não se quebra televisão, essas coisas eletrônicas. Você tem que não pode quebrar o TV de tubo, que ainda eu uso, né? Jogar fora inteiro, porque tem você respira aquela poeira, aquela substância e tem esses metais, esse mercúrio, né, em toda a placa eletrônica. No computador é pior porque tem mais para poder funcionar o sistema, funcionar um monte de coisa, né, Wi-Fi e tal. Aí eu peguei alguns placas Wi-Fi, funcionou também. Pus aqui, coloquei ali um da sala, mais uma outra placa tem. Mais a placa de vídeo, beleza, acho que essa outra também é DDR3. Então tá um pouquinho caro mesmo assim essas placas. Mas eu peguei umas placas de DR2, umas placas aqui para poder pôr nesses computadorzinho mais lento. E aí, como tem a memória, põe uma plaquinha de vídeo, mesmo 128 de vídeo, um DDR2 ou um 512, vai. E funciona. Fica até melhor, roda um pouquinho melhor, com aquele tanto de memória. Mas assim, DDR1 tinha a placa de vídeo. DDR2 mudou a placa de vídeo e DDR3 são iguais. Ali é um DDR3 com a placa de vídeo DDR2. DDR2 eu coloquei e instalou o drive. Porém, a DDR Drive Pack Solution 2016, que são 3 DVD que eu gravei, que dá 11 GB, ele já tem o DDR2 e DDR3. Mas é o seguinte, computador DDR3 tem mais drives, tem, né, mais coisas. E aí, esse aqui que eu comprei deu problema no áudio, como com as DDR2 que eu tenho aqui. Eu coloquei uma placa externa para o áudio voltar a funcionar. Ali eu coloquei um adaptador que eu tinha aí e está funcionando. Eu tenho que trocar ou de caixa para ver se funciona, porque essa caixa não é desse computador, porque pode influenciar a caixa, tá? E aí eu deixo uns 2, 3 dias para zerar a BIOS e vejo se funciona o áudio. E pode ser que dê o problema de novo. Então eu sei como é que é. Capacitor eu já disse como é que é. Se a placa estiver muito velha, não troca. Ou que nem essa, o furo, né? Ó, que ali você vê que é um pouquinho maior. Conseguir fazer e tomar cuidado para não esquentar muito, para não estragar as trilhas, né? Senão você estraga e começa a dar defeito. Desligar uma vez só. Vou ver se tem algum capacitor estourado na fonte. Mas é um DDR3, veio com processador e tal. Eu expliquei do cooler, tem que ser de metal, de cobre, né? Porque aí o calor vai e não volta. O de alumínio tem que ter mais refrigeração. E a maioria é de alumínio hoje porque é mais barato. Não é alumínio, é bloco que fala, né? Esse tipo de alumínio. Então é mais barato ainda. O cobre eles fazem fio, então é muito caro. Quase ninguém compra. Já é para estragar e você compra outro.
Esse aqui eu ia jogar fora, eu desmontei e montei de novo. Aí começou a funcionar o HD com o drive IDE ainda. Funciona, tá? Porque ele vai zerar e você monta de novo e funciona. Só tá dando problema quando eu ponho 4 GB, que tem que iniciar 2 vezes para ele ir, mas a placa em si tá boa. Eu arranquei o SATA porque tava meio ruim. E não era nem o SATA, era a memória. Aí eu tiro aquele, volto pro DDR2, instalo a placa de vídeo e ponho um DDR3. E instalo do DDR3 normal. Mas é o seguinte, esse aqui que é DDR2 tem uma versão da placa de vídeo. Aqui pode ser que tenha outra versão, tá? E aí você tem que ter os 11 GB na máquina para poder instalar. Não vai tipo assim, que aqui eu fiz a minha modificação. Mas aí você põe lá e instala tudo. Então, é isso que eu queria dizer. Que DDR2 e DDR3, você pegar uma placa DDR3 e pôr no 2, vai funcionar. Se tiver capacidade, vai rodar um exemplo, vai. Se o processador for alto o suficiente do DDR2, pode ser que rode esse aqui, que ele depende de um DDR3. Aí eu posso instalar e que nem ele não dá erro, ele dá erro no DirectX. Só que a placa DDR3 tem DirectX 11. Se eu pular, vai ter para rodar esse aqui. Às vezes aqui não tá rodando porque ele tá dando tá dando um erro, mas é do próprio jogo no sistema, que é do DirectX. Então, se eu aqui tiver a capacidade, tá? Que normalmente não tem, porque DDR2 é um pouco mais antigo, DDR3 é melhor, né? E instalar aqui e não der o erro, você pode põe aqui 4 GB e beleza. Ou que nem esse é de 6 GB, você pode modificar para 4 GB. Dá para fazer isso. E aí roda tranquilamente. E são 64 bits. Aqui já está o 64. Beleza, tem muitos jogos que é 32 bits e não 64. E outros já são 64. Então você pode usar DDR2 para um tipo de jogo, 32 bits. Que aí você pode 4 GB e rodar. Você põe 64, sobe para 4 GB e volta para 32. Ele vai ficar os 4 GB, porque você subiu. E aqui e ali você põe o DDR3, que é 8 GB. Tranquilo. Mas é o seguinte, tá? É só um exemplo, não que seja esse, que esse aqui é um pouquinho pesado. Aqui o processador ficou, a placa de vídeo já ficou no meio, que é ficou em amarelo, né? Tá mais ou menos, porque deve ser 2 GB isso aqui. E aí, tem 2.700. Ali é um AMD, só que é de 3. Pode ser que o AMD seja melhor. Não porque o megahertz seja mais, mas porque é a AMD. A AMD é sempre melhor. E aí o processador sendo melhor com a placa de vídeo, beleza. Então a AMD vai ser assim, vai ter a capacidade a placa de vídeo nem tanto, mas tendo a capacidade do processador, já pode ser que rode não travando tanto, certo? Agora se for ao contrário, pode ser que trave um pouco porque não tem a capacidade. Então é a mesma coisa DDR2 com jogos DDR2 ou DDR1 nem usa mais, né? Mas então você vai ter esses DDR1 e DDR2 vão estar sempre conectados uma máquina com a outra, por causa da placa de vídeo e das configurações e dos tipos de jogos, né, que dá para rodar em um e em outro. Já quando era a primeiro DDR1, você tem tipos de jogos que você não consegue mais rodar no DDR2, como tipos
De alguns você roda no DDR2, mas não consegue ir no 3 porque não tem, às vezes, um drive que, tipo assim, essa placa DDR2 tem um tipo de drive. Já o DDR3 tem outro tipo de drive, que já é o DirectX 11. Então, não vai rodar. O DDR1 tem outro tipo de drive que só roda naquela configuração. Tem modificados na internet, mas é um pouco mais complicado você achar esse tipo de conteúdo, né? Mas você acha. Então, às vezes não dá certo por causa disso. E já um DDR4, eu não sei como é que é, mas deve ser mais ou menos esse estilo aí, com uma placa melhor. Então já é tudo conectado, né? Tudo. Mas eu ainda não tenho DDR4. DDR3 tá ótimo, é o que tá usando agora. E pra mim, ok. Então, mais pra frente eu posso, se não rodar. Eu acho que roda porque, é como eu disse, né? Aquele lá é melhor que esse. Eu vou trocar o sistema e trocar os. É que ali eu tô usando Filmora, né? Mas eu posso trocar e pôr pro outro. Vai ficando por aqui. Espero que deu pra entender aí. E até um próximo. Fui.